Agora, e sejam todos e todas bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui. Sou o professor Aldovano e vamos dar início aí à nossa disciplina, História das Ciências e Metodologia Científica. O começo é sempre um mar de desconhecimento, né? Isso mantém a gente alerta e também dá uma ansiedade boa, né? Uma ansiedade de querer saber até onde a gente consegue ir, tá bom? Fiquem tranquilos que a gente se organiza, tá? Ó, eu ativei o mudo de todo mundo agora, para a gente não ter ruídos. Só as pessoas que estão chegando, que entram com o microfone aberto, aí eu ativo o mudo para que a gente possa conversar, tá? Para a gente ter um bom andamento na nossa disciplina, tá? Vocês, para quem não conhece essa plataforma, essa ferramenta do Teams, se vocês passarem o mouse na tela de vocês, vocês vão ver que tem aí, ó, uma câmera, um microfone, né? E tem também uma ferramenta, que é uma ferramenta de levantar a mão para falar, né? Gostaria que vocês fizessem esse teste agora, apertassem na mãozinha aí, Isso, aperte na mãozinha para mim ter uma resposta que vocês estão me ouvindo, que está tudo ok. Olha, muito, muito, muito obrigado aí pelas respostas que vocês estão dando. Aí, preste atenção na tela que vocês vão ver as mãozinhas levantadas dos colegas ou a própria mãozinha aí. Então, essa é uma ferramenta que nós vamos utilizar durante as aulas, né? A hora que eu estiver falando, quando alguém quiser fazer, né, uma parte na aula, poderá levantar a mão. Se vocês olharem aí o número, no momento nós estamos aí em torno de 100 participantes, né? Então, se você não for contemplado na aula com a fala, né, não se incomode, porque nós vamos dar voz a você. Só não dá para todo mundo falar no mesmo momento ou numa mesma aula, mas nós temos uma dinâmica de tutoria, onde os tutores vão estar junto conosco, colhendo dúvidas e fazendo que as dúvidas sejam encaminhadas a mim. E se for conveniente falar aqui também, nós vamos falar. Agora eu pediria a todos vocês para abaixar as mãozinhas agora, depois desse teste, por favor. Abaixa a mão, por favor. Eu gostaria agora de fazer um teste com o Anderson, se estiver me ouvindo, para o Anderson clicar no microfone e falar uma boa tarde para nós, para a gente testar aqui. Anderson, você me ouve? Olá, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado, viu? Vocês sejam bem-vindos e com voto de sucesso para todos. Tudo bem, professor? Melhor agora, né? Uma satisfação estar com você, viu, Anderson? Ok, eu estou à disposição, professor. Eu também, estou à sua inteira disposição. Gostaria que os demais agora abaixassem a mãozinha, né? A Franciele, Lidiane, a Adneia, né? Já abaixou aqui. Dinei Conceição, pode abaixar a mãozinha também. Eu ainda continuo admitindo algumas pessoas aqui na sala. E aí eu vou começar a já dar os recados, né? Que são muito importantes para nós
em todos os cursos. E nós estamos num curso aqui de formação de professores, né? Formação de coordenadores, formação de diretores. Nós estamos num ambiente educacional, não só de formação, mas também de criação de futuros profissionais. Eu sei que muitos de vocês aqui já fizeram curso superior, né? Muitos de vocês já fizeram. E alguns de vocês não, é a primeira experiência que está tendo com o curso superior, né? E é muito recorrente nós ouvirmos dos professores a seguinte fala: assim, olha, pessoal, vocês que já fizeram uma graduação, eu gostaria que vocês tivessem um pouquinho de paciência, porque nós estamos com uma sala heterogênea, tem gente que nunca fez, então nós vamos falar algumas coisas introdutórias. Essa não vai ser a minha fala, tá? Todos que estão aqui merecem esse local, né? Quem já fez e quem não fez. Então, eu acho de uma agressividade muito grande pedir paciência para aquela pessoa que já teve uma experiência, para esperar aquele que, com todas as aspas, não sabe. Aqui é um curso de pedagogia que todos se empenharam em estar, então, todos que estão aqui estão no mesmo patamar. Talvez saibam de uma ferramenta ou de outra, talvez tenha tido uma experiência com o nível superior, né? Isso importa? Claro que importa. Mas nós não podemos fazer disso um microfascismo para calar aquelas pessoas que estão chegando, né? Então, da minha parte, eu queria dizer que sejam muito bem-vindos e bem-vindas todos que estão aqui. E todos merecem estar aqui. Agora, uma fala para as pessoas que já têm uma graduação e que, pelos seus motivos, está agora empenhada na pedagogia. Algumas pessoas podem pedir equivalência de créditos, né? Então, se você já fez alguma graduação e tem no rol de disciplinas a disciplina que eu estou ministrando, ou que o outro professor estiver ministrando para vocês, vocês podem pedir equivalência. O que é equivalência? Eu já cumpri esse crédito, então eu vou pedir para bater na pedagogia, na UFTM. Isso é possível? Claro, é possível. É possível, sim. Agora, se mesmo assim você diz, não, eu já fiz outra faculdade, tinha até esse crédito, mas eu gostaria de fazer novamente. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, tá? Esse é um espaço coletivo, plural, de aprendizagem e, se possível, né, de afetividade. Agora, se não for possível a afetividade, nós vamos primar aqui pela qualidade, pelo respeito, né, pela legalidade, porque nós estamos aqui num espaço institucional, tá bom? Então, da minha parte, podem esperar bastante dedicação, tá bom? Nesse curso. Então, dito isso, temos agora a disciplina de História da Ciência e Metodologia Científica. Eu já deixei na nossa primeira aula de apresentação um livro lá no Moodle. Para quem não sabe o que eu estou dizendo, né, o Moodle é uma plataforma da universidade que todos vocês estão cadastrados. Quem não conseguiu ainda acessar o Moodle, por favor, entre em contato, né, com a administração da EAD para fazer isso, tá bom? Se tiver algum problema. Agora eu vou projetar a aula para vocês,
Tá? No momento em que eu estiver projetando a aula, eu não vejo o chat, mas eu ouço a voz de vocês, tá? Deixa eu aceitar aqui. Compartilhar a tela. Por favor, Anderson, você poderia me dizer se você consegue enxergar minha tela? Adriana, você me ouve? Ouço sim. Você consegue ver minha tela, Adriana? Sim. Sim. Você consegue ver Revolução Científica em Thomas Kuhn? Sim. Ótimo, muito bem. Então, vou voltar para a tela com vocês. Ok. A Patrícia? Patrícia quer falar ou estava só testando a mãozinha? Não, quero falar assim, boa tarde, professor. Boa tarde. Se o senhor puder, a hora que for pôr a imagem, colocar ela um pouquinho maior, é porque eu sou deficiente do olho esquerdo, eu não enxergo, do direito eu vejo, mas eu tenho uma certa dificuldade de longe. Se eu puder pôr só um pouquinho maior, eu agradeço. Tá. Se eu não conseguir aqui, Adriana, eu vou fazer o seguinte, essa aula vai estar disponível para vocês, tanto a parte escrita quanto o áudio, tá? O mais interessante para mim hoje é o diálogo com vocês, tá bom? Eu vou tentar fazer aqui. Se eu não conseguir, depois você vai ter acesso a isso e qualquer dúvida também você me chama aqui para a gente, se for alguma dúvida pontual da disciplina, a gente resolve aqui, tá bom? Obrigada. Mas eu vou tomar esse cuidado, tá bom? Obrigada. Por nada. Denise? Denise, você quer falar? Bom, acho que a Denise esbarrou aí na mãozinha, né? Aqui na nossa ferramenta tem um gerenciador de presenças. Eu vou baixar aqui a presença de vocês agora, tá bom? Aí depois, no final da aula, eu falo de novo aqui sobre a presença, né? Bom, pessoal, temos aí 2 meses de disciplina. Temos 2 meses. Toda semana tem 2 atividades da minha disciplina, tá bom? Com exceção dessa primeira semana, não há atividade nessa primeira semana, é uma semana introdutória. A partir da semana que vem, terá 2 atividades. Uma de cunho teórico e uma de cunho prático. Porque a nossa disciplina ela tem 60 horas teóricas e 15 práticas. Tá? E eu vou, ao passo que nós formos conversando, eu vou explicar como que será essas atividades, tá? Para vocês que já se familiarizaram lá com o Moodle, eu sei que foi pouco tempo, né? Para aqueles que não conhecem o Moodle, né?
vocês viram que tem uma tarefa para essa semana, mas a tarefa é só você se identificar. Você vai lá no Moodle, tem uma tarefa, é uma apresentação sua, né, do seu percurso acadêmico. Então, você vai colocar o seu nome, o lugar de onde você é, se você já fez algum curso ou não, que curso que foi. Tá? Então, a tarefa dessa semana é apenas falar sobre o seu percurso acadêmico. Laura? Boa tarde, professor. É que eu não estava conseguindo fazer essa atividade, essa que o senhor acabou de falar. É por conta do prazo, né? Eu acho que o prazo está a partir de hoje, não é? Depois da nossa aula. Ah, sim, então é depois dessa aula que eu vou conseguir colocar? Sim, espero que sim. Foi essa normativa que eu pedi lá para quando eu criei, né? No Moodle. Ah, sim, entendi, obrigada. Por nada. E é uma atividade também teste, tá bom? É uma teste para que a gente se familiarize com a plataforma. E esse teste vai servir também para que eu conheça vocês. Fernanda? Eu acho que então teve algum equívoco relacionado aos prazos, porque ela estava para fechar agora às 15 horas e 20 minutos, ou alguma coisa assim, antes da sua aula. Entendi. Não, então eu vou gerenciar isso, tá? Mas eu já digo, essa atividade é apenas de cunho de teste, tá bom? É apenas de cunho de teste, é bom para a gente calibrar aí as ferramentas de entrada e saída, tá? Betânia? Olá, boa tarde a todos. Professor, eu já cheguei a responder essa apresentação ontem à noite. E realmente estava lá, mas deu certo de responder, registrou a resposta e tudo mais. Tá bom? Tá vendo a importância, pessoal? A importância da gente conversar, da gente ir acessando, e aí, olha, algumas pessoas não estão conseguindo, para outras estão travadas, porque a atividade começava a partir da nossa aula de hoje, né? Então, mais uma vez, essa primeira semana é uma semana para a gente calibrar as permissões, calibrar o tempo, né? Então, agora a Denise, quem está na frente? A Betânia já falou? Não ouvi. A Betânia Professor, pois não? professor, Denise. Pois não, Denise. Me desculpa, eu gostaria de fazer uma pergunta, é porque eu vi o Anderson e eu gostaria de saber se ele é professor de geografia em Uberlândia, porque tem muitos anos que eu não vejo e eu vi agora e ficou me incomodando. Eu só gostaria de saber disso, por enquanto. Ah, tá. A gente pode deixar isso só para o finalzinho, Denise? Aí no finalzinho eu dou um tempinho aí para vocês, tá bom? Tá bom, obrigada. Ok. Eliane? Eliane quer falar? Oi, é porque eu esqueci de desativar o... Eu também já enviei a minha resposta ontem, a minha apresentação. Tá ok. A Marcele? Oi, professor, boa tarde. Que o senhor comentou que havia disponibilizado um livro, e até consta lá no Moodle, porém não há nenhum conteúdo, não tem como ter esse acesso. Eu até tentei um pouco antes da nossa disciplina iniciar aqui, para estar dando uma revisada, e não tem arquivo algum. Tá, eu já estou anotando aqui, viu, Marcele? Obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, então vamos lá, né? Eu sei que esse primeiro contato, as dúvidas são muitas, né? A ansiedade, mas para mim é importante fazer valer também esse tempo, né? Que é muito precioso para todos nós. História da ciência. O que é ciência? Aí, agora eu peço que vocês
faça um teste comigo aqui. Ó, a Marcele, você me ouve bem? Ouço sim, professor. Faz um teste para mim. Fala um olá para mim no chat. Você conhece a ferramenta Teams? Conheço. Tá, fala um olá para mim, por favor. O chat não está liberado. Só para os organizadores. Ah, tá. Tá bom. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui. Tá, então eu vou... as nossas dúvidas aqui vai ser pela mãozinha, tá bom? E aí, como são muitos participantes, eu vou pegar aqui aleatoriamente e perguntar algo para ver se a comunicação está chegando aí. Tudo bem? Áquila, você me ouve? Você me ouve, Áquila? Eu estou te ouvindo bem, não está conseguindo me ouvir, não? Sim, agora estou sim. Ótimo, é um teste. Ok. Então, vamos lá. Muitos de nós que estamos na academia, acreditamos piamente que a ciência é uma verdade absoluta. Muitos de nós embasamos os nossos discursos em foi uma descoberta científica, logo, é isso. Pergunto a vocês, quando acreditávamos ser o centro do universo, né, e que todos os planetas giravam em torno da Terra, era uma verdade científica. E depois de refutada essa verdade, quando o Sol é o centro do universo, com os planetas orbitando, também é uma verdade científica. E onde eu quero chegar? Professor, então a verdade é um ponto de vista? A verdade não existe? Não é por aí. E a verdade também não é um ponto de vista. A verdade científica é um acordo. É um acordo entre as pessoas que compactuam com aquela verdade. Vou projetar agora para vocês, gostaria que vocês tomassem nota, para depois nós, no momento oportuno, discutir sobre isso. Tá? Eu vou projetar aqui a minha apresentação para vocês. Agora estou partilhando com vocês, e no momento que eu estou partilhando, eu não vejo mais as mãozinhas. Então, se vocês puderem, né, me ajudar aí, me dizendo se estão vendo a minha tela, ficaria muito satisfeito. Sim. Sim. Eu vejo bem aqui. Ótimo. Ok, tela ok. Eu tentei ampliar a tela. Bem também. Ó, eu tentei ampliar. Tá ok aqui também. Eu vejo bem. Ótimo. Tentei ampliar a tela o máximo que eu consegui. Ó, a próxima ampliação sai da tela. Tá vendo que sai? Então, é o máximo que eu consegui. Depois eu vou tentar, nos próximos slides, aumentar a letra. Tá? Então, esse é o livro que eu deixei lá na apresentação, que eu vou ter que rever, né?
Se eu não me engano, foi a Marcele que tentou já acessar e não conseguiu. Do Thomas Kuhn, né? E aí ele vai trazer algumas ideias. Por favor, desligam o áudio de quem está ligado, para não dar interferência. Ele vai trazer essas ideias de que a ciência é um acordo entre os pares e também aqueles que não é tanto assim. O que eu estou querendo dizer? Algumas verdades científicas, mesmo para aquele grupo que não aceita, algumas vezes ele faz um acordo com quem postou essa verdade científica para que essa verdade, com todas as aspas, possa construir conhecimento. Vou explicando para vocês o que seria isso. Opa, passou 2. Olha, pedagogia enquanto ciência. Pode-se considerar que é um consenso entre os educadores, pelo menos os mais renomados, que é o Libânio, Saviani, Mazzotti, Pimenta, que a pedagogia é ciência da educação. A pedagogia é a ciência prática educativa. Tá? Deixa eu só reduzir aqui, porque tem alguém pedindo para entrar, e eu vou deixar aqui. Peraí. Ótimo. E vou voltar para lá. Permitindo. Então, segundo esse autor, né, que é uma referência em ciência, né, para pensar, né, o conhecimento científico, então, há progresso no sentido de aprofundamento do conhecimento, né, essas verdades, para aquisição de alguns modelos, né? Então, e é isso que nós estamos buscando aqui, uma forma, um modelo. Aí eu queria que vocês prestassem bastante atenção neste momento, né? Um paradigma científico, ou seja, um modelo científico. Quem nunca ouviu a frase, na teoria é uma coisa, na prática é outra. Eu quero ver essas pessoas que escrevem sobre educação dando aula para o 6º ano. Gostaria que essa pessoa que está aí falando, esse coordenador, né? Essa pessoa que está gerindo a educação, põe o diretor para dar aula. Né? Quem nunca ouviu isso? Na teoria é uma coisa, na prática é outra. É isso que Thomas Kuhn está dizendo? Né? Que não existe verdade? Não é isso. Ele está dizendo o seguinte, para uma verdade ganhar cunho científico, ela tem que ser colocada num ambiente ideal. Como que um aluno aprende? Aí tem uma fórmula, né? Você chega com questões disparadoras, aí o aluno vai levantar a mão e perguntar para você, professor, o que seria isso? E aí você diz, muito boa pergunta. Isso é um aluno ideal para um paradigma ideal. Então, o paradigma só funciona com esse aluno ideal. Professor, então, se o paradigma só funciona com o aluno ideal, e eu tenho um aluno real, para que eu estou estudando a questão da ciência? Para que eu estou pesquisando? A minha pesquisa não vai valer? Mais uma vez eu digo, as nossas pesquisas, ela tem o valor de pesquisa. À medida que você pega um paradigma, é isso que Thomas Kuhn vai falar,
você pega um paradigma e leva para a sua sala, e ele não funciona, ou funciona mais ou menos, você faz uma adequação a esse paradigma, né? Formando o que ele chama de revolução. Você faz uma revolução nesse modelo e cria outro. Ah, então esse modelo que eu criei vai dar certo em todas as salas? Não, porque a sua sala é a sua sala com você enquanto professor, enquanto professora, e os seus alunos. Se mudar de ambiente, aí o outro professor vai utilizar do seu paradigma para criar outro paradigma. Então, o que nós estamos buscando aqui é uma nova forma, um novo paradigma para ver a educação, para ver a ciência. Porque se nós não refutarmos o que está aí, nós vamos continuar dizendo, a teoria é uma coisa e na prática é outra. Isso não é o que o Thomas Kuhn veio trazer para nós. Ele vem trazer que a teoria só existe porque existe a prática, né? Vai buscar na prática esse modelo, que ele chama de paradigma. Tem mais alguém pedindo para entrar aqui? Aqui, saiu. E aí eu faço mais uma provocação. A ciência prova tudo? Ou seja, isso é científico. A resposta é não. Então, o que a ciência faz? A ciência, quem gosta de anotar, anote aí. A ciência, ela cria narrativas. Ela cria narrativas que possibilita que as organizações sociais possam continuar existindo. Então, no livro que eu deixei lá, e vou deixar de novo no Moodle, porque ele não está sendo aberto, chama Estrutura das Revoluções Científicas. O autor, ele é taxado de irracional, sabe? Você não acredita na razão, na ciência. E não é isso. Na verdade, o que ele procurou foi sustentar, em várias ocasiões, que a ciência, ela tem uma falha, um ruído. E é a partir dessa falha, é a partir desse ruído que nós produzimos ciência, que nós produzimos acordos. Exemplo. Mesmo as leis físicas não se sustentam, a não ser no vácuo, ou seja, quando eu coloquei vácuo aqui, é aquele ambiente ideal, sabe? Sob temperatura e pressão ideal. Até as leis físicas, que você fala assim, olha, um corpo cai a tanta velocidade. Você olha, mesmo assim, você tem que considerar algumas coisas para esse corpo cair a tal velocidade. Então, quem diria, olha, se a física que todos dizem, uma ciência exata, se ela pode ser não refutada, mas apresentar ruídos. Imagina a nossa ciência, que a gente está chamando aí, a nossa pedagogia, né, que é esse ato-efeito, né, de estar na educação. Então, para uma verdade científica se sustentar, ela precisa contar com a benevolência das variáveis. O que eu estou dizendo? Para uma forma de ensinar funcionar, ela precisa de alunos ideais, né? O aluno que tem volição, que tem vontade. Quantos de vocês que já são professores e até aqueles que passou pelo processo de ensino-aprendizagem, já estão lembrados, falam assim, olha, o professor até quer ensinar,
mas os alunos não querem, né? Falta vontade neles. E sempre tem alguém que levanta essa bandeira da vontade, né? Então, tá lá o professor ideal, com todo o seu conhecimento, e um aluno que não é ideal, não é aquele que vai lá para aprender. Quantos de nós não escutamos? Olha, vocês não estão aqui para aprender. E como que nós vamos ler esse livro, né, tão importante do Thomas Kuhn? Ele tem uma chave de leitura, que é essa palavrinha aí, ó, incomensurabilidade. Né? Então, há algumas coisas na teoria que não tem como mensurar. Né? Então, a gente buscando esse nó na ciência, que o conhecimento pode evoluir de forma surpreendente. Então, ou seja, o que seria isso, né? A incomensurabilidade. Os cientistas, eles são incapazes de se entender. Então, pesquisar não basta para chegar a um resultado. Isso é a menor parte. Devemos descrever como chegamos lá. Então, quando eu pego e falo o seguinte, olha, essa cartilha, ela é ótima para ensinar, né, os alunos. Isso não basta na ciência. Eu preciso descrever como eu utilizo essa cartilha. Eu preciso descrever quem é meu interlocutor. Então, esse é o papel da ciência, né? Ela dá respostas, mas isso é o menor que ela faz. Ela precisa também dizer como chegou lá. À medida que ela diz como chegou lá, eu, que não fiz a pesquisa, sou capaz de percorrer os mesmos passos para ver se eu consigo a mesma resposta. Então, isso é uma atitude científica. Eu tenho um resultado e descrevo como eu cheguei a esse resultado. Se todo mundo obedecer os passos que eu fiz, vai chegar ao mesmo resultado também. E se não chegar, professor, aí há um ruído que nós temos que superar. Então, ele vem trazer no livro, né, alguns conceitos, né? O que seria um paradigma? Paradigma é uma forma, né, um jeito de fazer, né? Ou um modelo a ser aplicado. E é aquela palavra incomensurabilidade, né? Incomensurabilidade é o ruído da teoria, ou seja, que não se sustenta. Quando fala, olha, tem que chamar a atenção do aluno, e aí você chega lá com o nariz de palhaço e o aluno vira as costas para você, então quer dizer que esse modelo que foi passado, ele não se sustentou. Tá? E essa ciência que nós aplicamos para Kuhn é a ciência normal. É uma ciência que busca dar respostas. E quando essas respostas não satisfazem, você, numa busca de superação, constrói uma ciência extraordinária. Neste momento, há o que ele chama de revolução, né? É quando você tenta propor outra forma. Coloquei aí na tela para vocês o paradigma lógico, né? A teoria ou conjunto de teorias que formam uma visão de mundo. Né? Então, até o paradigma newtoniano, né, do século XVII, né, ele, para sustentar, né, se você vê aí, ó,
A força é o resultado da massa vezes a aceleração. Para sustentar, você precisa de condições ideais. Teoria da relatividade de Einstein precisa de condições ideais. Ela não se sustenta por si só. É assim que Thomas Kuhn fortalece o seu argumento para falar da ciência. Paradigma metafísico. Então, nós vimos o lógico, né? Agora nós vamos ver o metafísico. Metafísico é o das ideias, né? No campo dos conceitos. Então, para Newton, a natureza é um conjunto de partículas. Já para Einstein, a natureza é um conjunto de partículas sob a ação da gravidade. Então, olha, nós precisamos de acordos para começarmos a construir os conceitos metafísicos, ou seja, para além da física, né? E o paradigma axiológico. Então, nós vimos o paradigma lógico, o metafísico e o axiológico. O axiológico tem a ver com os nossos valores. Sempre quando eu falar de paradigmas, você tem que entender uma forma, né? Uma forma, um jeito, né? Então, nossos valores sociais. Então, você interpreta e revela o que acontece na realidade. Um exemplo é o paradigma materialista. Para quem aí já ouviu falar de Karl Marx, ele tem uma teoria de que nós estamos inseridos numa sociedade dividida em duas classes, né? A classe dos detentores dos meios de produção, ou os donos, e a classe trabalhadora. Então, esse é um paradigma materialista. Então, é como se fosse uma casa. Você pensa numa casa, a casa tem uma estrutura, né, que é a base da casa, e uma superestrutura. Então, esse é o modelo de enxergar a realidade. Tá? Tem só esse, professor? Não. Então, vamos lá. Outros paradigmas, né? Vamos pensar na teoria da evolução das espécies. Então, sabe, os mais fortes sobrevivem. Então, a determinação do meio, né? Então, isso é uma maneira de olhar para a realidade e falar o seguinte, não, se está desse jeito, só pode dar nesse outro jeito, não pode ser outra coisa, né? Diga-me com quem andas, que eu direi quem tu és, né? Um paradigma determinista. E a teoria psicanalítica, por exemplo, de Freud, né? Para ela funcionar, nós temos que acreditar nas pulsões, na noção de aparelho psíquico, né? Então, olha, preste atenção, o que Thomas Kuhn está querendo nos dizer? Que essas verdades, esses modelos, esses paradigmas, é um conjunto de acordos. É um conjunto que nós precisamos ir até o seu limite e, ao chegar ao seu limite, superá-lo. Né? Então, sair da ciência normal para ir para a ciência extraordinária. Agora eu vou olhar para vocês aqui, parar meu partilhamento. Parei e ativar minha câmera aqui. Ok, acho que vocês agora estão me vendo, né? Então, para esse primeiro contato, essa primeira provocação, gostaria
se alguém quisesse falar para mim, segundo Thomas Kuhn, o que é a ciência? Pode levantar a mãozinha, quem quiser falar. D'Angela, por favor. Devido à minha anotação, eu coloquei que a ciência é um acordo entre as pessoas que pactuam a verdade. Que é o que eu mais gravei de tudo que você relatou. Perfeito, perfeito. Agora fala para mim, D'Angela, por favor. Segundo Thomas Kuhn, a verdade não existe? É isso que ele quer chegar? Sim, com certeza. Que a verdade não existe? Que existe, a gente sempre vai ter que pactuar com a verdade. Perfeito, para mim, perfeito. É isso. Se você conseguiu entender isso, muito bom. Por quê? As pessoas que leem Thomas Kuhn, ao final, estão dizendo o seguinte, a verdade não existe, cada um tem a sua, né? Então, virou terra de ninguém. Não é isso. A verdade, ela tem que responder a uma demanda do cotidiano, e não só responder, como pactuar com a sociedade em que ela está inserida. Tá? Muito obrigado. Adriana, quer falar? Ela já respondeu, eu ia responder o mesmo que eu anotei ela, porque eu entendi também. Ótimo, ótimo, obrigado. Ana Flávia, quer contribuir? Então, eu anotei aqui que a ciência é um acordo entre os pares, né, para que essa verdade, entre aspas, possa construir conhecimento, mas que dentro do ambiente que a gente está inserido, essa não é uma verdade absoluta. A gente consegue adaptar para o ambiente que a gente está inserido, por isso ela constrói conhecimento. Perfeito, perfeito. Eu posso ir mais um pouquinho com você, Flávia? Sim, sim. Tem um momento que Thomas Kuhn diz dos paradigmas axiológicos, que ele fala sobre as realidades sociais, e aí eu coloquei lá um paradigma freudiano, do Freud, e de Marx. Não sei se você acompanhou, né? Quando Marx olha para a sociedade, o que ele vê? Não entendi a sua pergunta. É assim, Ana, quando nós falamos de modelos sociais, né, assim, os paradigmas, e nós colocamos Marx para interpretar a realidade, né? Sim. E quando Marx olha para a realidade, ele vê o que na realidade? Você pegou isso? O paradigma materialista. Isso. Então, perfeito. Então, você conseguiu compreender. E se for uma pessoa de outra vertente metodológica, vai ver a mesma coisa? Não necessariamente. Isso. Porque ele precisa acordar com Marx, não é isso? Isso. Perfeito. Agora, a Lauriene quer falar? Sim, professor, tudo bem? Tudo bem, e você? É uma dúvida, na verdade, é que eu me perdi num trecho da anotação, que está falando assim, ó, a ciência cria narrativa que possibilitam. Queria só que o senhor repetisse para mim, para eu acabar de compreender. Olha, e aí eu vou construir com você. Vamos lá? Vamos. Você acompanhou a Ana Flávia quando ela diz o seguinte, olha, o paradigma materialista olha para a sociedade e vê uma luta de classes, né? Certo. Quando o paradigma psicanalítico de Freud, quando ela olha para a sociedade, vê desejos, né? Pulsões, não é? Sim. Então, a ciência, esses paradigmas, criam narrativas para interpretar a sociedade. Tá, para interpretação, tá bom.
eu posso ir mais um pouquinho com você? Pode. Ó, um lenhador e um biólogo olhando para uma árvore. Eles veem a mesma coisa? Não, creio que não. Perfeito. Por que não? Porque cada um tem uma forma de ver a verdade, eu acho, da árvore. Perfeito. Perfeito. É isso. Sim. E aí nós não estamos aqui relativizando, nós estamos falando o seguinte, ó, há modelos científicos, há acordos científicos que nós precisamos dominar. Então, Leandro, você quer falar? Sim, também. Tô acompanhando e concordo a questão, por exemplo, do biólogo, vê os dois produtos, os dois veem o mesmo produto, árvore, só que um vê uma produzindo uma coisa e o outro vê produzindo outra. A questão da produção está ali, tá? A verdade, a princípio, nesse caso, é a mesma. O que eu queria perguntar é que, dentro dessa visão do Kuhn, qual que é o papel da questão da epistemologia, né? A ideia da ciência também a partir do acerto, do erro, do teste. E se foi a partir disso que ele pegou a questão da incomensurabilidade, né? A partir de ver que você precisa ter tantos acertos, tantos erros para formar uma ciência, e você fala que nem sempre você acerta, nem sempre erra, e aí você cria uma outra coisa. Porque se a gente for pensar dentro também dessa lógica do paradigma materialista, a própria questão da dialética. Perfeito, ótima pergunta. E aí, vamos construir também uma resposta, né, Leandro? Vamos construir uma resposta, que é o seguinte, olha, você pegou o Kuhn pelo que ele é. As pessoas pegam ele pelo que ele não é, né? Quando fala o seguinte, olha, então, a episteme, ou seja, essa busca pelo conhecimento que a humanidade percorreu, então é inválido. Você lembra? Você viu a crítica que eles fazem para ele? Que chama ele de irracional. Olha, isso é mais uma agressão do que uma análise crítica, né? Porque falou o seguinte, olha, se você não compactua com a minha versão de real, você é irracional, não é? E aí você me provoca, e aí eu vou também te provocar de uma maneira muito positiva, que é o seguinte, como você está afeito à episteme, né, que é essa busca por conhecimento, responda, o Kuhn diz que não existe o real? Em momento nenhum. Perfeito. Em momento nenhum. Perfeito. E então ele não é irracional, né? Não, de forma E aí, alguma. sabe o que eles pegam para legitimar essa fala, Leandro? Eles pegam o seguinte, olha, então tá bom. Então quer dizer que essa busca de paradigmas, ela é um pacto. Então você pega uma árvore, eles dão um exemplo da árvore, né? Então, uma coruja, à noite, vê 100 vezes mais do que um ser humano. Então, quer dizer que a árvore é diferente para o homem e para a coruja? Aí o Kuhn responde, assim, olha, você não compara grandezas diferentes, né? Então, entre as corujas, eles vão ver sempre 100 vezes mais. Entre os homens, 100 vezes menos. Mas nós precisamos de paradigmas para que a ciência, ou esse conhecimento, ou essa episteme, possa ser válida. Certo. Sim, e para finalizar, eu acho bem válida essa discussão, principalmente pelo momento que a gente vem passando aí nos últimos 4, 5 anos, que é essa questão da própria polarização e o que a gente vem vivendo, que é um tema que está muito presente na nossa sociedade hoje em dia, né? Ou então, ou você era coxinha, ou você era mortadela, hoje ou você é comunista, ou você é conservador, ou você... E aí, inclusive, acaba com os meios termos todos, com os equilíbrios todos que a gente tem por aí. Então, acho que isso,
para mim a experiência, e eu acredito que para a experiência do nosso coletivo aqui, do nosso grupo como um todo, é uma provocação bastante interessante para a gente pensar, inclusive, o papel da educação nesse momento que a gente está vivendo. Claro, claro. Olha, e aí eu agradeço muito a sua fala, porque a sua fala é totalmente contextualizada, Leandro. Totalmente contextualizada, porque olha assim, olha, você podia muito bem pegar um conceito e extrapolar ele, mas você pega o conceito e centra nele, porque é o seguinte, olha, a ciência, ela tem o seu fluxo epistemológico, ou seja, a ciência, ela busca o conhecimento, né? E aí, o que o Leandro traz para nós, pessoal? Que essa ciência, ela é apropriada, e aí eles dividem a sociedade sempre de forma binária, né? Do sim e do não, e aqueles que não buscam o conhecimento, ou não buscam a incomensurabilidade, vai se polarizar pela corrida pelo mais fácil. Ou seja, a minha torcida é essa e a minha torcida é aquela. E aí, eu acho que a Marcele quer falar, Marcele, né? Marcele quer falar e eu vou fazer uma pergunta. E se o Leandro quiser responder, ou se a Marcele responde, né? Que é o centro da aula. Eu pergunto, a partir disso, dos acordos, que toda ciência ela tem um quê de parcialidade para superação, eu pergunto, na teoria é uma coisa e na prática é outra, que é o que a gente escuta na sala dos professores, sim ou não? Depende. Pois pode Às falar. vezes, na verdade, como foi citado mesmo na aula, a questão é que muitas vezes a teoria ela é centrada em um ambiente ideal. E principalmente quando nós falamos de educação, acredito eu que nós estamos lidando com seres humanos que são imperfeitos e não estão contextualizados com esse ambiente ideal. Então, muitas vezes, incorporamos a situação de ver que A não é a mesma coisa, porém esquecemos que ali ainda há uma verdade que pode ser aplicada a partir do momento que não há um ambiente ideal, mas temos como criar um ambiente diferente. Parabéns, parabéns, é isso. Eu gostaria que vocês anotassem isso, né? Olha, eu avançaria um pouquinho, se me permite, Marcele, de que eu não, pela sua fala, eu não diria depende. Eu falo assim, olha, a teoria, ela parte da prática. Só que é uma prática ideal, né? Você bem lembrou. É uma parte recortada e com pessoas e ambientes ideais. Então, essa teoria, ela tem a sua validade. Aí cabe a nós, pesquisadores e professores e aplicadores da teoria, de superá-la, né? De superá-la. Agora, se me permite, Marcela, mais um pouquinho com você, se possível, eu gostaria de trocar uma ideia com você. Muitas das vezes, quando nós escutamos isso, mas isso não funciona, porque a teoria é uma coisa, na prática é outra. Muitas vezes isso não beira para nós um discurso de, não quero fazer? Então, eu, como o senhor mesmo citou, na sala dos professores é algo que é muito presente, né? Eu sou educadora e na sala dos professores realmente a gente ouve muito isso. Mas, na verdade, eu acho que, às vezes, a deficiência está na forma de encontrar uma nova maneira. Porque a prática, ela não funciona 100%. Por exemplo, eu tenho algumas salas da mesma série, porém, o mesmo conteúdo não pode ser explicado da mesma maneira, porque cada um absorve de uma maneira diferente. Sim, e aí surge um problema de pesquisa, né? Que fala assim, olha, por que isso dá certo, isso não dá certo? Porque numa mesma sala, em dias diferentes, não dá certo? E eu chamo a atenção porque o Leandro, eu não sei, Leandro, eu acho que conversou aqui, que diz o seguinte, é um coletivo
E muitas das vezes o saber não emana de nós. Nós temos que ir atrás de um coletivo, ir atrás de práticas, ir atrás de saberes, né? Seja uma busca nossa, ou seja uma busca pelo coletivo, né? Então, acho que nós avançamos muito bem na questão de pensar a história da ciência, né? A história da ciência, primeiro, ela nos diz que alguns paradigmas funcionam em ambientes ideais. Isso quer dizer que os paradigmas são falsos? Não, não, não. Os paradigmas, eles possuem a sua validade e uma parte dele é incomensurável que nós temos que superar. Lauriene, gostaria de participar? Não, professor, eu não levantei a mão, não. Ah, tá. Então, abaixa sua mãozinha aí, então. Marcele? Eu esbarrei, desculpa, vou abaixar. Não tem problema, não tem problema algum. Eu também só esqueci de abaixar, desculpa. Não tem problema. Betânia, quer falar? Sim, professor. É que dentro do que os colegas ressaltaram e do que eu entendi na aula, eu pontuei um detalhe que eu achei interessante, pelo que eu entendi, que por mais que a ciência tenha uma teoria que a sociedade entende como comprovada, então eu entendi que a ciência, apesar disso, está em constantes comprovações, porque eu ainda escrevi no que eu entendi que a gente pega um paradigma e revoluciona ele quando necessário para adequar ao objetivo que se busca. Porque a gente tem diversas situações diferentes, então a gente tem que saber como agir diante das adversidades, né? Parabéns. Nossa, que resumo da aula, viu? Essa aula está gravada, você resumiu a aula. E agora, se me permite, eu gostaria de só mais um pouquinho com você. Você ouviu muito bem as palavras, você diz assim, olha, que a validade de um paradigma, ele está até nós conseguirmos superá-lo. Então, a pedagogia e esse esforço da minha disciplina é que sejamos pesquisadores, que nós busquemos superar o que está posto aí. E, Betânia, você é docente já? Não, professor. Eu tive uma pequena experiência voluntariamente, onde eu ajudei em uma escola que funcionava para reforço escolar mesmo, para crianças que às vezes estavam com alguma dificuldade na escola e a gente ensinava, pegava as tarefinhas ou algo do tipo para estar ajudando. Aí eu já tive essa experiência, mas não constante em uma escola mesmo, não. Foi um serviço Ótimo. voluntário. Não, perfeito. Se você acredita, Betânia, você acabou de descrever o que Thomas Kuhn, no século XX, foi referência para nós. Você descreveu de que a ciência ela trabalha com indivíduos ideais e que nós temos indivíduos reais na nossa frente. E o nosso papel é pegar essas formas e superá-las. Você acredita que tem docente que diz o seguinte: olha, eu sempre fiz assim, sempre deu certo e eu não vou mudar. Isso está correto, segundo Kuhn? Por que não? Não, porque cada pessoa pensa de uma forma, cada aluno age diferente, entende diferente, então a gente tem que saber lidar com cada um de acordo com as suas adversidades, suas dificuldades, porque muitas vezes para alguns é mais fácil, a acessibilidade é mais fácil, ou até a questão mesmo da criação, da educação. Tem algumas crianças que elas são mais carentes, né? Algumas pessoas têm dificuldades maiores, então a gente tem que saber como agir em cada tipo de situação. Perfeito, ótimo. Muito, muito obrigado pela sua participação. Carla, gostaria já de emendar com você e falar o seguinte: olha, você me ouve, Carla? Carla? Acho que a Carla esbarrou na mãozinha, né? Vamos ver se o Leandro me ouve. Leandro, você me ouve?
Sim, e aí eu levantei, acho que é muito importante. Tem uma questão que foi falada anteriormente, acho que foi até pela Marielle, que é a questão do ambiente, né? Minha companheira é professora aqui numa escola municipal, e ela tem muito essa questão desse incômodo do que é real, de ver essa atitude que o senhor acabou de falar, da acomodação dos professores. Então, para a gente que está na sala de aula, vê muito. E aí, quando a gente vai falar de ambiente, né, e o ambiente que foi mais citado da escola nessa aula até então é a sala dos professores, que é o pior ambiente da escola. Dos piores que a escola tem, a sala dos professores é o pior ambiente de todos. É um ambiente super nocivo, onde você escuta falar mal de todo aluno, da família de todo aluno, e ninguém quer pensar a solução, ninguém quer pensar como resolver problemas. E voltando de novo à questão do ambiente, a grande maioria das vezes, na realidade, do ensino brasileiro, nós nunca temos o ambiente ideal. Talvez em pouquíssimas escolas particulares nós temos um ambiente próximo do ideal, mas na escola pública, principalmente, a gente tem o pior que seja, né? E para finalizar, só em relação à própria fala da Betânia, que eu anotei aqui, que ela foi brilhante em sistematizar a aula, mas se a gente for colocar de acordo com o que Kuhn fala, a ciência ela está em constante revolução, né? Então, acho que é por aí. É eu isso passo a vez mesmo. para os outros, que eu já falei muito aqui. Leandro, maravilhoso. Amanda, é que eu vou provocar alguém aqui agora. Amanda, tá me ouvindo? Sim. Você quer partilhar ou eu posso perguntar algumas coisas para você? Então, enquanto vocês estavam discutindo, assim, eu estava aqui refletindo como isso se aplica a essa situação que a gente está vivendo com o coronavírus, né? Dessas verdades que vão sendo construídas ou desconstruídas dia a dia, e assim, esses paradigmas, né, que vão sendo criados e vão... Ei, nossa, Amanda, que apropriação maravilhosa, né? Desculpa te interromper, mas você foi fantástica, porque, olha, vocês estão coroando a aula. Por que coroando a aula? Porque vocês pegam uma ciência e faz o que o Kuhn está dizendo. Olha, leva ela até a última consequência. Então, lembra daquela fala, Amanda? Olha, eu sempre dei aula assim, sempre funcionou, não vou mudar. E aí vem o coronavírus, e aí leva todo mundo para uma sala virtual, e agora nós temos que aí administrar chat, tem que convidar alguém, eu tenho que projetar aqui, e eu não tenho quadro mais. Então, você foi brilhante. Desculpa de interromper, você quer concluir? Não, é isso mesmo. É brilhante. Então, nós precisamos... isso é adequação? Não. Isso é responder aos dilemas presentes. É o que a gente chama de análise conjuntural. A gente tem que ser interventivo. É o que nós estamos fazendo aqui. Tá? A Deusilene quer falar? Professor, boa tarde para todo mundo. Boa tarde, professor. Boa tarde. Eu estou com uma duvidazinha porque eu não consegui pegar a aula toda. Eu tenho uma criança de 1 ano, aí eu queria saber, em primeiro lugar, se vai estar disponível o material e a aula depois para nós. Vai sim. Eu já vou baixar a aula aqui, né? E vou postar também o meu PowerPoint, tá? Que está mais completo, né? Tem outros slides. Né? Eu quero fazer as anotações e não teve como. Não tem não. Não se preocupe, vai estar disponível. E também nós estamos conversando aqui porque é uma maneira, um termômetro para mim ver se chegou até aí. Mas vai estar lá disponível, nós vamos poder conversar com os tutores, e na semana que vem também em aula vou reservar um tempinho aqui. Eu já até passei do horário, né, das 16 às 17. Então, a última pessoa para falar será a Lauriene, tá? Então, agora a gente vai fechar as inscrições. Por nada, eu que agradeço, viu? Seja bem-vindo. Obrigada. Luana, quer colocar? Boa tarde, turma. Boa tarde, professor.
A minha fala vem de encontro com a da última colega que falou. Essa questão aí do eu sempre fiz assim, eu não vou mudar, nossa, é uma coisa que eu acho que irrita, principalmente a gente que está querendo entrar na sala de aula. Sim. Então, quando a gente vê alguém assim que tem 15, 20 anos, que já está dando aula com essa fala, que desmotiva, isso incomoda muito. Eu trabalho na educação há quase 10 anos, mas não na sala de aula, eu trabalho na secretaria. Então, como diz o Leandro, eu estou próxima à sala dos professores sendo torturada o tempo todo. E eu sempre desconfiei que iria acontecer uma peneirada tecnológica. E a pandemia chegou e sacudiu muito mais rápido. As pessoas tiveram que acompanhar, porque as pessoas, os mais velhos, né, tinham muito assim, resistência. Tem a dificuldade, claro, mas tem a resistência também, do eu sempre fiz assim, eu não preciso mudar. Eu já vi professor escrever bilhete em 30 agendas, para não digitar um bilhetinho e colar. Tipo, podia mandar por e-mail, e a gente só imprimia lá na secretaria. Não, escrevi o mesmo bilhete em 30 agendas. Então, assim, eu percebo muita resistência nesse quesito. Eu acho que uma das coisas que a gente tem que começar agora, desde o princípio, mesmo com a minha pouca experiência, é da gente sempre pensar que não é impossível, que a gente tem que adaptar as nossas realidades e que a gente tem que buscar sempre. Que a gente não precisa ser dono da verdade e nem saber tudo, mas a gente precisa saber pelo menos onde buscar, como buscar. Perfeito. Luana, a sua fala é muito, muito importante, porque a sua fala é uma fala de comprometimento. Não é uma fala de falar assim, agora estou fazendo pedagogia na federal, agora eu sei como que é. Assim, não é isso. Eu estou enxergando um ruído, né? Um ruído e quero superá-lo. Olha como a sua fala é condizente. Você não está dizendo que o professor está errado em escrever o bilhetinho. Você está dizendo para ele o seguinte, olha, você é um docente, você é uma pessoa especial, não perca tempo escrevendo aí, escreva e manda aqui, que eu até imprimo para você, é só colar, e gaste tempo ensinando, gaste tempo estudando, ou gaste tempo fazendo algum lazer, que é tão pouco na nossa vida de trabalhador. É isso, Luana, é você reconhecer um problema e não ficar nele, né, e superar. A vida, a história, ela dá realmente essa sacudida. É um ótimo exemplo, né? E aí vai sacudir, e quem não se agarrar a essas intervenções vai ficar a rebote, ou seja, vai ficar alienado a essa situação. Muito obrigado. Marcele, aí a gente fecha os comentários, tá bom? E a gente caminha para os finalmente. Marcele, por favor. Marcele, você me ouve? Ouço. Só a questão de dois conceitos que foram passados nos slides, quando a gente estava falando sobre a estrutura das revoluções científicas. E eu acho muito válido o que a colega comentou, porque havia dois conceitos da ciência normal e da ciência extraordinária. E é mais ou menos o que está acontecendo nesse momento, porque nós estávamos em si tentando desenvolver um paradigma, o nosso paradigma educacional, né? E a partir de toda essa situação atual da pandemia, nós temos que viver uma situação extraordinária, que é o estabelecimento de um novo paradigma, dentro da mesma situação. Então, assim, é aí que existe uma revolução diferente, é aí que vem uma discussão diferente. Eu acho muito interessante ter esse olhar diferenciado, através de que o mundo ele vai evoluindo, e assim também nós devemos buscar e evoluir dentro dessa incomensurabilidade que estamos inseridos. Marcele, eu não tenho palavras, né, para te agradecer, eu acho que os colegas também não, e eu acho que não tem nem o que falar depois de uma aula que você deu, aí acabou de dar uma aula, pegando os conceitos e trazendo de forma a fazer sentido, é isso que é ciência, tá?
Agradeço todos vocês, né, por essas falas tão honestas e tão gentis, né? Nós estamos aqui em 107 pessoas no momento. 107 aqui está marcado no meu Teams. E aí vocês com falas totalmente voltado para o texto, totalmente voltado para a nossa discussão e mais, se comprometendo. À medida que nós olhamos para a ciência e vemos seus limites e nos comprometemos a fazer uma revolução ou uma ciência extraordinária, o nosso fazer ganha um alento. Então, ser docente na ciência extraordinária vale a pena. Estou dizendo isso porque até pouco tempo era uma coisa impossível de acontecer, né? Eu ficar todos os dias da semana dando aula na frente do computador, extremamente feliz com as participações. Então, vocês fazem parte do meu extraordinário. Hoje, vocês fizeram da minha aula, que é uma coisa normal, uma coisa extraordinária, esse compromisso. Isso só me faz eu preparar mais a aula, me comprometer mais em estudar e fazer também da minha aula algo extraordinário, porque as participações de vocês, ao meu ver, foram extraordinárias, tá bom? Deixo aqui, né, para não alongar tanto o vídeo, o meu abraço fraterno para vocês. Desejo que fiquem bem no meio de uma pandemia, tá? E as dúvidas que foram surgindo, nós temos um canal que é o Moodle, né? E se você não está afeiçoado a esse ambiente, mais uma vez eu digo, nós vamos conseguir juntos, no coletivo. Não se julgue menor por não estar conseguindo. Esse lugar é seu, você conquistou perante um processo seletivo. A universidade é sua, tá? E no mais, muitíssimo obrigado. Me coloco à disposição de vocês. Nos vemos todos os sábados na plataforma Teams, nesse mesmo endereço. Peço a gentileza de que vocês cheguem no horário, né? Eu vou sempre estar aqui às 16 horas, né? Vamos fechando a aula em 1 hora e eu fico respondendo perguntas, vou conversando com vocês após as 17. Tá bom? Muito obrigado. Grande abraço para vocês, fiquem bem. Só um minuto. Carlos, você quer falar alguma coisa? Desculpa, só rapidinho. Uma coisa bem prática. Você está me ouvindo? Pois não. Eu queria saber em relação à presença, se ela é obrigatória, como que é, porque nem... Não. Sua voz está picotando, mas eu vou fazer uma resposta geral, que eu não estou ouvindo muito bem, Carlos. A presença nas aulas síncronas, ela não é obrigatória, tá? E ela vai ficar gravada no Moodle. Então, você pode assistir ela no momento que você quiser. Qual é a importância da aula, né? A importância dessa troca, né, de conhecimento, de perguntas, e toda semana, com exceção dessa primeira, terá atividades para fazer. Então, você dará conta. Assistindo a aula, não vai ter interação, porque você vai estar assistindo ela gravada, né? Mas não é obrigatório, não. O obrigatório é fazer as atividades semanalmente. Respondi a pergunta? Ok, professor, muito obrigado. Grande abraço, seja bem-vindo, tá? Obrigado, você também. Rosângela. Oi, boa tarde, professor. Boa tarde, pessoal. Eu queria falar sobre a quebra de paradigma aí que foi falado. Na verdade, fazer esse curso, para mim, já é uma quebra de paradigma, porque
eu também trabalho numa escola, terminei o colegial faz 28 anos, e é complicado para a gente, assim, mais velho, a tecnologia, né? Para mim entrar hoje aqui no Teams foi complicado, mas eu liguei para um professor amigo meu, falei, eu preciso entrar no Teams. Tem uma amiga minha que está fazendo faculdade junto comigo, eu falei, me ajuda, eu ficava ligando para ela, e eu tenho um e-mail institucional, né? Aí consegui entrar. Então, para a gente, assim, que é mais velho, que não tem habilidade com a tecnologia ainda, já é uma quebra de paradigma, né? Eu estou muito animada. Então, às vezes, a gente fica assustada, minha amiga falou, nossa, eu não sei nada, eu falei, eu também não. É tudo muito novo, mas a fala do senhor no começo incentivou a gente, assim, para a gente não desistir, que a gente vai conseguir junto, e isso é maravilhoso. Quero agradecer ao senhor. Muito obrigada. Olha, eu que agradeço a sua fala muito pertinente, tá? E eu só posso aprender, Rosângela, quando eu não sei. Aquelas pessoas que sabem não vão aprender, né? E nós vimos que todo mundo tem algo a aprender. Eu te agradeço a sua fala, o seu protagonismo, e vou reforçar. Esse lugar é seu, tá bom? Esse lugar é muito seu. Obrigada. Conte comigo nesse tempo que você estiver aqui, não só na minha disciplina. Você tem meu e-mail, conte comigo, que vai ser um prazer entregar o diploma para você daqui a um tempo, tá bom? Muito obrigada, professor. Grande abraço. Betânia, você quer colocar alguma coisa? Professor, eu quero tirar dúvidas se vai ter algum tipo de chamada na aula, se tem algum link que a gente tem aqui. Eu faço aqui no Teams, Betânia. Ele me dá todas as pessoas que entraram aqui. Ah, sim. Então tá bom. Muito Tá bom? obrigada. Eu que te agradeço, tá? Obrigado pela participação na aula. É isso, eu que agradeço. Vivian? Boa tarde, professor. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu acho que o que a colega falou é isso mesmo, é a quebra de paradigma. É a gente começar a olhar a escola de um modo diferente, olhar as crianças de um modo diferente, porque eu creio que se na nossa época os professores tivessem olhado as crianças do modo diferente, como os professores agora estão olhando a criança, não teria essas crianças que falam, eu não gosto de matemática, eu não gosto de ciências. O problema não era a matéria, o problema era o modo de explicar. E assim, e o senhor virar e falar, igual você falou agora, olha, esse lugar é seu. Isso motiva, isso fala, eu vou conseguir. Porque acho que já é a terceira que eu começo e é difícil terminar, porque é casa, é menino. Então, obrigado, professor. Deus te abençoe. Amém, Vivian. Muito obrigado pela sua fala. Né? E você falou uma coisa muito centrada na aula, que você entendeu. Olha, me permita repetir o que você disse. Olha, se nós tivéssemos essa leitura de realidade há algumas décadas atrás, teríamos outro país. Qual que era a leitura de realidade há algumas décadas atrás? A universidade não é o seu lugar. O que você está fazendo aqui? Olha, você não vai estudar porque você não é capaz. Então, havia um paradigma educacional onde só os melhores podiam estar no ensino de alto grau. E aí nós perguntávamos, quem são esses melhores? A classe abastada dizia, somos nós. E o paradigma mudou, né? E nós estamos reafirmando hoje, e eu reafirmo meu compromisso com vocês. Quem deve estar na sala para estudar pedagogia, história das ciências e metodologia científica? Todos vocês que participaram de um processo seletivo e passaram. Então, a educação não é um ambiente, não deve ser um ambiente exclusivo de uns poucos. A educação é para todos, tem que ser de qualidade, gratuita
né? Universal. Enquanto nós não conseguimos a universalidade, nós vamos fazer para que todos que começaram esse curso e querem terminar, consigam. Muito obrigado pela sua fala muito comprometida, e me faz eu também me comprometer com cada um de vocês. Agora, não tem mais nenhum inscrito, agora eu vou parar de gravar, tá bom? Para a gente disponibilizar. Mais uma vez agradeço todos vocês e espero vocês na semana que vem.